Bom, a priori eu já fiz logo esses dois desenhos aqui, porque essa daqui, quando você lê, você já percebe que essa aqui é uma questão totalmente fora do padrão e que você tem que usar alguns artifícios que não são tão normais. Tá? Então essa aqui, quando a gente começar a responder, você já vai dar para perceber que pelo fato dela fugir do padrão, essa aqui você faria com certeza depois. Ó, a pergunta é bem direta. Ó. Qual o valor de A1 dividido por A2? Ele quer saber essa divisão. E ó, quem é esse A1? Ó, ele fala, ó, A1 é a área de S1 e A2 é quem? É a área de S2. Ou seja, ele quer a área de S1 dividido pela área de S2. A pergunta é direta. Só que preste atenção, ó. Em uma sala escura, há um ponto luminoso a mais de 3 metros de distância de uma parede. Então, ó, um ponto luminoso a mais, ó, está a mais de 3 metros de distância da parede. E um disco pendurado paralelo à parede entre ela e o ponto luminoso, tá? Então vamos lá. O ponto luminoso vai ser esse ponto que está aqui, ó. Certo? E a parede é o que eu vou destacar aqui de amarelo aqui agora. Certo? O disco encontra-se a 1 metro de distância do ponto luminoso. É exatamente isso aqui, ó. Eu estou destacando de amarelo aqui agora. Que ele está, ó, a 1 metro de distância do ponto luminoso, projetando uma sombra S1 em formato de círculo na parede. Ó. E esse ds1 é o diâmetro desse círculo, tá? Porque ele forma um círculo, ou seja, o círculo, essa medida que vai daquela ponta até embaixo, é o diâmetro do círculo, certo? Esse disco é afastado mais 2 metros do ponto luminoso. Opa, ele estava afastado 1 metro. Como ele vai ser afastado mais 2 metros, ele vai estar sendo afastado, opa, ó, mais 3 metros. Lembrando que o ponto luminoso está aqui, o ponto luminoso não se moveu, quem se moveu foi o quê? O disco, né? Então, ó, o disco é afastado mais 2 metros do ponto luminoso em direção à sombra, sem encostar na parede, projetando outra sombra S2, também no formato de um círculo, ó. O que é essa medida aqui, ó? É o diâmetro do círculo projetado pelo disco, tá? E lembrando que a distância do ponto luminoso até a parede, na parede tem um disco que está sendo projetado, é essa distância aqui que eu estou chamando de x, tá? Então a pergunta, ó, qual é a área? Sejam A1 a área de S1 e A2 a área 2, qual o valor de A1 dividido por A2? Então dá para perceber que com essas figuras aqui, ó, a gente consegue formar triângulos. E necessariamente a gente vai usar semelhança de triângulos. Tá? Ó, primeiro aqui, ó. Esse aqui vai ser da primeira figura. E aqui da segunda figura. Da primeira figura eu tenho o quê? Ó? Que 1 está para quem? X. Assim como Y está para quem? ds1. Lembrando, o que é ds1? É o diâmetro do círculo que está sendo projetado na parede, quando a distância do disco até o ponto luminoso é de 1 metro. Tá? E o segundo seria o quê? Ó? 3 está para x, assim como quem? Y. Esse Y é comum porque o disco se movimenta, ou seja, o tamanho do disco não muda, assim como Y está para quem? ds2. Tá? Então, a gente vai fazer o cruz-credo nos dois aqui. Ó. Do primeiro vai ficar o quê? Ó? 1 vezes ds1 dá ó, ds1 é igual a quem? Ó? X vezes Y.
E do segundo, ó, x vezes y é igual a 3 vezes ds2, ou seja, 3 vezes ds2 é igual a x vezes y. Observe bem que tem x vezes y aqui e x vezes y aqui. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma substituição de variável. Tá? No lugar do x vezes y dessa daqui, eu vou colocar o quê? ds1, ou seja, vai ficar 3 vezes ds2 é igual a quem? ds1. Lembrando que o que é ds1 é o diâmetro do disco que está sendo projetado aonde? Ó, o diâmetro do disco está sendo projetado na parede, certo? Quando ele está a uma distância de 1 metro do ponto luminoso. Só que veja bem, esse diâmetro aqui implica em uma determinada área. Concorda que eu vou chamar de A1. E esse aqui implica sobre a área que eu vou chamar de A2. Só que essas duas figuras são círculos. Como é que a gente calcula? A área de um círculo é π vezes o raio ao quadrado. Esse raio aqui eu vou chamar de R1. E esse aqui, ó, vai ser π vezes R2 ao quadrado. Só que preste atenção, ó, o diâmetro ds1 é o triplo do diâmetro S2. Se o diâmetro, ó, S1 é o triplo do diâmetro S2, você concorda que R1, que é o raio, também é o triplo do raio 2? E é exatamente isso que eu vou trabalhar, porque para eu calcular a área, eu preciso de quem? Do raio e não do diâmetro. Então, no lugar do R1, eu vou colocar o quê? Ó? 3R2 ó, ao quadrado. E aqui está ok. Que é 3R2 ao quadrado? 3 ao quadrado fica 9. Então, vai ficar 9, ó. 9R2 ao quadrado. Então, opa, já tenho exatamente os dois valores que eu quero, ó. Da área 1 e da área 2. E como ele quer, ó, a área 1 dividido pela área 2, quem é a área 1? Ó? É π vezes 9R2 quadrado. Quem é a área 2? π vezes R2 ao quadrado. Não dá para cortar, né? Isso com isso. E o π com o π, sobrou quem? Sobrou exatamente esse 9. Resposta correta, letra E.